no capítulo 4 de Jonas. Quando Deus é misericordioso, mas o coração ainda precisa ser tratado. Gente, é incrível esse capítulo. Porque ele revela o coração do homem, ele revela o meu coração, revela o nosso coração. Jonas revela algo descontentado, ele está desconcertado por algo que ele não concordava. E foi desconcertante para ele. E a gente vai se enxergar muitas vezes nessa situação. O profeta obedeceu, pregou, viu arrependimento, viu livramento, mas não se alegrou com o que Deus fez. A gente às vezes tem esse senso de justiça, né? Então esse capítulo ele vai nos mostrar que é possível cumprir uma missão sem ter o coração alinhado. Tá? É possível obedecer por fora e resistir por dentro. E é possível amar o chamado, mas não amar as pessoas para quem somos enviados. Jonas não foge mais de forma geográfica, mas agora foge emocionalmente e espiritualmente. Gente, é incrível esse capítulo. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe vocês. Hoje vai ser também incrível essa palavra. Amém? Roseli, bem-vinda. Roseli, Helena. Deus está falando profundamente conosco, né? E esse louvor, ele é um louvor que... Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai estava do meu lado. Deus nunca deixou de estar do nosso lado. Sou grato, novo dia recebi. Você recebeu um novo dia para amar a Deus. Vamos ser gratos, né? Até aqui para testemunhar. Senão o quê? Senão, aleluia, sou grato, Cristo. Já agradeceu a Deus hoje pela vida, por ter chegado até aqui? Sou grato, Cristo, novo dia recebi. Aleluia, recebi. Deus abençoe minhas queridas irmãs. Esse domingo precioso do Senhor, né? Chegamos no 33. Meu Deus, é muita glória. Muita glória. 33 dias consecutivos. Amém? Deus é bom, né? É tudo, tudo, tudo para mim. Deus é muito bom. Vamos adorar o Senhor. Eu só quero adorar. Amém? Você é tudo, tudo, tudo. Bom dia, minhas queridas. Bom dia a todos que vocês estão chegando. Elaine, bom dia. Eu só quero adorá-lo. Então hoje vai ser tremenda essa palavra, vai revelar nossa humanidade, né? Através desse último capítulo agora de Jonas, meu Deus, vai ser forte. Deus abençoe, sejam bem-vindas, vamos orar. Pai, obrigada, Jesus, por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais uma manhã. Eu só tenho a dizer aleluia, glória a Deus, por essa manhã maravilhosa, preciosa, que o Senhor está dando para mim, para nossas irmãs, de estarmos reunidas nesse lugar. Todos aqueles que vão ver, Senhor, também no canal do YouTube, nós louvamos pela vida de cada uma, Pai, de cada um que vai estar aqui conosco. Deus, agora ilumina minha mente para falarmos sobre esse tema. Senhor, trata nosso coração, trata, Senhor, nossa alma, também no dia de hoje. Em nome de Jesus, fica conosco, Espírito Santo. Toma, Senhor, essa live nas tuas mãos, todo equipamento, toda estrutura, nos guarda nesse dia também, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Agora nós vamos entrar no nosso quarto capítulo, último e quarto capítulo de Jonas, profeta Jonas. Como eu estava falando aqui no início, Jonas agora nos revela algo muito sério, algo desconcertante. O profeta obedeceu, pregou, né? A gente viu que ele se arrependeu e também ele viu o arrependimento do povo. Ele viu o livramento que Deus deu, mas não se alegrou com o que Deus fez. Não se alegrou com a vitória do povo. Gente, isso revela o coração do homem, da gente. Tem momentos que a gente tem esse senso de justiça, né? Amém? Mas o Senhor é bom, tem misericórdia de nós, continua tendo. E a gente vai ver essa história aqui linda, maravilhosa. Então abra, se você puder, senão você escuta, que a fé vem pelo ouvir. Amém? Vamos lá. A raiva, olha o título do quarto capítulo. A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Gente, o ser humano, ele tem sentimentos que é da sua natureza mesmo, tá? A Bíblia fala assim, irai, mas não pequeis. O problema é pecar. Então, ficar com raiva é um sentimento que demonstra que você não está satisfeita com alguma coisa. Até aí tudo bem. Mas eu não posso colocar o sol sobre a minha ira, como a Bíblia fala, né? Empurrar para depois, senão vai virar raiz de amargura. A gente vai ver o que aconteceu com Jonas por causa da raiva e porque ele foi empurrando isso para frente. Ó, mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. O texto diz, ele orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Entrando ainda na minha terra? Isso depois que o povo se arrependeu, que Deus livrou o povo do juízo. Aí ele veio embora e veio falando isso com Deus. Ah, Deus, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal. Ele falando aqui das qualidades de Deus, da soberania de Deus, ó. Que anunciaste. O Senhor muda o quadro. Aí ele fala aqui, agora, Senhor, peço que me tire a vida. Tipo assim, não quero mais viver, não. O Senhor venha, tira a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Gente, olha o ponto que a pessoa chega desconcertante na vida. O coração dele ainda precisava ser tratado. Muitas vezes a gente está assim, gente. A gente quer ver justiça, né, na vida daquele opressor, daquele homem, daquela mulher, daquela situação que nos ofendeu, que nos destruiu. Aí Jonas estava assim, chateado com Deus, porque ele deu livramento. Ele falou assim, é melhor que não viver e peço que o Senhor melhor tire minha vida. Aí Deus diz para ele assim, o Senhor diz, você acha que é razoável a sua ira? Essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma cidade. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que acontecia com a cidade. Ele ficou de longe olhando para a cidade. Deixa eu ver o que vai acontecer. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Ele estava distante, olhando no sol escaldante, e Deus fez uma planta surgir por cima da cabeça dele. Isso aqui já é Deus trabalhando de forma didática, para mostrar para ele. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto.
E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Ele ficou alegre que aquela planta surgiu ali. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: vai vendo, tudo isso aqui tem um significado. Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na outra noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus termina esse texto, Deus termina essa obra aqui de Jonas fazendo uma pergunta. E você não acha que eu deveria ter muito mais misericórdia, compaixão da cidade de Nínive, que tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir o que é mão direita da mão esquerda? Ou seja, são ignorantes. Você não acha? E muitos animais que tem lá. Você está tendo compaixão de uma planta. Então Deus fez ele enxergar algo que estava no coração dele. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Muito lindo esse texto, muito real, né, para a nossa vida. Amém? Deus é bom. Bom dia, irmãs. Bom dia que estão chegando. Licineia, Cristina, Ivone, Mary. Aí a pergunta fica. O texto termina dessa forma. Então eu falei no início que é possível cumprir uma missão sem ter o coração alinhado. Ele foi cumprir a missão, ele deixou de cumprir e foi lá. Depois que passou na sala de tratamento, né? Na baleia, na boca do grande peixe, lá no ventre. Agora o que acontece? Ele vai cumprir o propósito, mas o coração dele ainda estava distante. Estava nem aí pro povo. E Deus falando com ele. E aí é possível obedecer por fora e resistir por dentro. É possível amar o chamado, mas não amar as pessoas para quem somos enviados. Gente, isso faz toda a diferença. Sabe aquela liderança que você sabe que está ali cumprindo um chamado, porque, né, foi colocado naquela congregação, foi colocado naquele departamento, mas o coração dele não está na igreja, não está no povo. Está nem aí. Jonas não foge agora geograficamente, mas ele foge emocionalmente e espiritualmente. Entende isso? E aí no versículo 1, né, como eu falei, com isso Jonas ficou profundamente descontente e irado. O arrependimento de Nínive, que deveria ser motivo de alegria, né, se torna motivo de ira agora. Jonas revela o que já estava no seu coração desde o início, que ele falou lá com Deus. Por isso que eu falei lá antes de eu sair da minha terra. Eu sabia que és Deus misericordioso. O problema de Jonas não era desconhecer o caráter de Deus. Era não concordar com ele. Gente, isso revela muito nós também. Então tem pessoas que servem a Deus, mas se irritam. Se irritam quando ele restaura quem as feriu. Porque aquela pessoa se arrependeu, aquela pessoa veio para Jesus, e Deus restaura aquela pessoa. Tem pessoas que se irritam emocionalmente. Líderes que ficam frustrados quando Deus usa de misericórdia em quem não merece. Às vezes olha assim, esse homem, esse obreiro não merecia, mas está vendo a vida prosperar, está vendo Deus usar, está vendo Deus fazer.
fica frustrado. Eita, gente. Forte isso, né? Corações que preferem justiça punitiva do que a graça restauradora. Quantos de nós passamos por esse lugar e vocês veem pessoas assim? Corações que preferem justiça punitiva. Porque ele ficou sentado olhando para a cidade para ver o que Deus ia fazer. Mas Deus restaura também o coração desse homem através de uma lição. Existe, aí eu quero te deixar já uma pergunta aqui. Existe alguém que você prefere ver punido do que restaurado? Gente, vou até beber um copo d'água. Um pouquinho d'água. Existe? Som do teu coração aí. Sonda-me, ó Deus. Conhece meu coração. Sonda-me os pensamentos. Olha. Vê se há em mim algum caminho mau. Meu Deus. Essa é a pergunta. Existe alguém que você prefere ver punido do que restaurado? E agora Deus confronta Jonas com uma pergunta reveladora. É razoável essa tua ira? Deus não discute com Jonas. Ele pergunta só. É razoável isso que você está fazendo? Sabe por quê? Porque perguntas, como eu tenho feito aqui para vocês, perguntas revelam o que discurso esconde. O que o discurso esconde. Quando eu faço uma pergunta, a pergunta revela o que o discurso da pessoa está escondendo. Ali Deus expõe as motivações. Qual é a motivação que você está ali? Eu estou fazendo porque eu quero um bem de Deus, eu quero um favor de Deus. Qual é a motivação? Qual é a expectativa que está ali? Deus também revela através disso a dureza interna. Então, gente, é quando Deus não age como esperamos, ficamos frustrados. Isso revela o nosso coração. Revela a nossa dureza interna, né? Quando o orgulho espiritual se manifesta em forma de indignação. Indignado com isso. É um orgulho espiritual. Isso nós precisamos sair desse alinhamento com Deus, entendendo o coração de Deus, para a gente mudar o nosso. O reino dos céus, ele não funciona como o reino do mundo, no sentido de a misericórdia de Deus, ela está sempre a nosso favor. Deus julga com justiça qualquer pessoa. Entendeu? Eu tenho que entender que o controle está na mão de Deus. Então, quando o orgulho espiritual se manifesta em forma de indignação, quando confundimos zelo com controle, não, eu tenho zelo pela casa de Deus, por isso que eu falo, por isso que eu faço, paraná, paraná. Será que não é controle? Sua indignação nasce do zelo por Deus ou do desejo de controle? Mais uma pergunta. Sua indignação nasce do zelo por Deus ou desejo de controlar? Quantas lideranças estão nesse lugar de controle? E fala que é zelo, fala que eu tô aqui, que eu sou autoridade, Deus me colocou aqui, e tarará, e quer controlar todo mundo, e quer controlar se você responde ou não responde, a hora que você chega, a hora que você vai, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, se você vem, se você não vem. E aí te dá um castigo punitivo se você não cumprir aquelas ordenanças. Controle, em nome de Deus. Porque a verdadeira liderança, o verdadeiro liderar, ele vem da liberdade. As pessoas são livres para vir
e fazer aquilo que elas querem fazer em Cristo Jesus. Eu não posso forçar, eu não posso impor, eu não posso ameaçar. Muitas ameaças velada, que se você não fizer, você sabe que talvez você não receba o cargo XY. Então, gente, Deus vê essas coisas. Deus vê o coração do homem. Olha aí, Jonas. Jonas sai da cidade e se assenta para ver o que aconteceria. Agora Jonas se retira da cidade, mas não se rende. Ele obedeceu, mas não se alinhou. Pregou arrependimentos, mas não se arrependeu. Cumpriu a missão, mas não celebrou o propósito. Amém, gente? Isso mostra pessoas, por exemplo, que fazem o que Deus mandou, mas se isolam emocionalmente. Eu vou lá, só faço e vou embora. Sabe, gente, aquela pessoa que vai pregar, vou dar um exemplo aqui bem comum. Aqueles pregadores itinerantes, aqueles pregadores que vêm, que vai, que faz. Ele entrega ali a mensagem e vai embora. Não tem nem bate-papo, não tem nem oração pelas pessoas, não tem nem um envolvimento emocional para cuidar, para dar uma palavra. Não. Servos que obedecem, mas permanecem amargurados. Crentes que cumprem tarefas, mas não descansam no caráter de Deus. Sabe, a gente está sempre querendo que Deus fizesse justiça com XYZ. A pergunta é: você obedece esperando que Deus mude? Ou esperando que Ele confirme sua razão? Você obedece esperando que Deus mude? Ou esperando que Ele confirme a sua razão? Deus é bom, gente. Não é forte esse capítulo? Se fosse há tempos atrás, falaria punido. Mas Deus, na sua infinita bondade, agora com amor infinito, prefiro ver restaurantes. Aleluia. Isso aí. Você vê que isso é antigo, porque a gente vê como homem, né? Deus, ele dá oportunidade para qualquer pessoa se arrepender. Por isso que nós precisamos trabalhar o perdão dentro da gente. Trabalhar essa questão. E perdoar não quer dizer que você tem que conviver com a pessoa. Não quer dizer que a pessoa vai ficar imune, né? E ela vai ficar bem. Não. Libera e deixa com Deus. Às vezes, como nós falamos ontem, o arrependimento tardio, ele pode vir com marcas, né? Vai ser aceito, porém vem com marcas. Amém. Palavra poderosa, muito forte. E tem mais, vamos embora. Deus agora, gente, a lição da planta. Conforto não é aprovação. Conforto não é aprovação. Deus faz crescer uma planta agora para dar sombra na cabeça de Jonas. Que ele está ali olhando para a cidade e Deus faz algo didático para a gente. Jonas se alegra não pela cidade salva, mas pelo próprio conforto que aquela planta nasceu em cima dele. Isso revela o quê? Para mim e para você. Onde o coração realmente estava. Aonde o coração dele estava. Por exemplo, quando nos alegramos, mas com benefícios pessoais, quando nos alegramos mais com os benefícios pessoais do que com as vidas restauradas. Qual o benefício que eu recebi com isso? E aí, são vários, né? Do que com as vidas que foram restauradas. Isso revela onde o coração realmente estava. Quando o conforto se torna mais importante que o propósito. Quando o conforto se torna mais importante que o propósito.
Tem gente que não vai em determinados lugares fazer trabalho missionários. Tem gente que não vai pregar, tem gente que não vai pregar em determinadas congregações. Ah, não. É muito desconfortante, a congregação fica lá em cima, no morro. Quando a gente assumiu a primeira congregação, a gente pegou essa congregação nessa situação. Já tinha passado 4 lideranças durante um ano. Por quê? Era desconfortante. E Deus nos deu muita graça e sabedoria. Foi um desafio muito grande. A gente pegou uma igreja muito quebrada, espiritualmente, emocionalmente. Algumas pessoas no início falaram assim, não vai durar nem 2 anos aqui. Mas a gente foi com a missão, né? Nosso coração estava na missão. Porque de fato foi desafiador. E nós ficamos lá 7 anos, ó. 7 anos dessa congregação. E fomos trocados, né, para outra. Então é quando o conforto se torna mais importante que o propósito. Quando a bênção vira distração do tratamento interior. Então a pergunta que eu quero deixar é: o que mais tem te alegrado ultimamente? O que Deus faz por você ou através de você? O que Deus faz por você ou através de você? Né? Os benefícios pessoais do que as vidas que foram restauradas ali. Então deixamos ali um legado de restauração. Deixamos uma igreja viva. Deixamos uma igreja preparada, porque todo meu preparo que Deus foi me dando na área de cura, libertação, foi enquanto eu estava ali. Muitas experiências que nós passamos espirituais. Aí a gente continua. Deus agora retira a retirada da planta e o desconforto revelador. A partir do versículo 7 até o 8 de Jonas 4, Deus permite que a planta seque. O sol vem, o vento vem e Jonas desmaia. E agora? Deus remove o conforto para expor o coração. Vamos tirar o conforto? Para expor o coração. Eita Deus. O problema não era a planta, gente. Era a dependência emocional dela. Deus remove o conforto para expor o coração. Grave isso. Se o seu coração está nos benefícios que Deus vai fazer, Deus vai remover o conforto para revelar o seu coração. Quantas pessoas são expostas ao coração dela? Aqui eu vou, aqui eu não faço, Senhor. Aqui vai dar pouco, aqui vai dar muito. Gente. É sério. É sério isso. O propósito é maior. Eu recebi um convite de uma profissional e ela falou, Thalita, ela é cristã, ela falou assim, eu tenho um projeto de palestras e Deus colocou no meu coração para chamar você, porque eu quero que a missão de cuidar dessas pessoas, dessas mães de filhos neurodivergentes seja acima do benefício, porque Deus tem me incomodado para cuidar dessas mulheres, desses pais. Falei, uau. Falei, nossa. Então, assim, não vai ser o valor, vai ser o cuidado. E aí ela falou, porque quando eu chamo pessoas, as pessoas estão muito focadas no custo. Né? O que eu vou ganhar com isso? Primeiro, claro que o valor a gente precisa, digno é o trabalhador do seu salário. Mas não é sobre isso que a gente quer. E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, é isso aí.
Eu concordo. Quando nós fazemos nossos seminários, nossos encontros, são valores simbólicos para vocês me ajudarem a pagar o salão, me ajudarem com uma oferta. Porque a missão que eu estou carregando, ela é muito poderosa. E quem está mandando eu carregar, entregar e cuidar, ele provê. De um lado ou de outro. Vai sair. Você está entendendo? Ela falou, é isso, Thalita. Então, gente, o problema não era a planta, era a dependência emocional dela. É quando Deus tira algo que nos dava segurança, por exemplo. É quando o desconforto revela idolatrias sutis no nosso coração. É quando o meu bem-estar pesa mais que a vontade de Deus. É quando o meu bem-estar pesa mais que a vontade de Deus. A pergunta é, se Deus removeu o que hoje te conforta, seu coração permanece firme? Hein, gente? Se Deus removeu hoje o que hoje te conforta, seu coração permanece firme? Ontem, dentro do ônibus, Deus ministrou muito no meu coração sobre perdão. Se Deus santo e justo, perdoa, que somos nós para não perdoar. Gente, essa é uma área que é muito difícil da gente chegar a essa maturidade. Porque, como Jonas, ele queria ver justiça. Porque o povo era ruim, gente. E ele sabia que Deus é rico em misericórdia. Mas isso, o coração de Jonas revela o nosso, o ser humano. Mas quando a gente começa a trabalhar essa questão, isso não trabalha assim da noite pro dia, isso precisa de ajuda, muitas vezes, porque você foi muito ferida. Você foi muito ferida na alma, então você precisa de alguém que possa te auxiliar nesse caminho da cura. Às vezes precisa até de tratamento terapêutico junto, mas o espiritual. Por isso que nós temos a mentoria Vida Plena. Para você ter esse espaço de vir para uma sala junto comigo, só nós dois, nós duas. E ali você poder abrir seu coração, revelar o que está dentro dele e a gente orar a Deus e pedir perdão. É sobre isso, entende? Deus, ele expõe as nossas vulnerabilidades para nos tratar. Tá bom? Aleluia. Liel, seja bem-vindo. Rezeni. Gente, Deus é muito bom. Jonas nos revela algo muito profundo, o coração da gente. Quando Deus tira algo que nos dá segurança, revela o nosso coração. Quando o desconforto, ele revela idolatrias sutis. E quando o meu bem-estar pesa mais que a vontade de Deus. Então, se Deus remover hoje o que te conforta, seu coração ele vai permanecer firme? Muita gente não, eu sei, porque isso vai mostrar a idolatria que está no nosso coração. E a lição final é: pessoas importam mais que estrutura. Tá? O versículo 9 ao 11 diz: tens compaixão da planta, e eu não teria compaixão de Nínive? Você teve compaixão da planta que nasceu, que você não plantou, que você não regou, você não cuidou, você não fez nada por ela. Você teve compaixão dela porque ela morreu. Não teria eu compaixão de Nínive? Aqui está o clímax do livro. Ponto alto. Deus confronta Jonas. E Deus está confrontando eu e você também. Deus está confrontando com compaixão seletiva. Tu tem compaixão com um, mas com o outro você não tem. Gente, isso é muito forte pra gente entender isso.
compaixão seletiva, amor condicionado, espiritualidade sem misericórdia. Isso trata muita gente. Jonas se importa com uma planta temporária, mas não com milhares de vidas eternas que Deus estava querendo salvar. Como ele falou, eles não sabem discernir nem da mão direita e da mão esquerda. Eles não sabem. Como que eu não vou ter compaixão desse povo ignorante? Tanto que quando a mensagem chegou na cidade, que a gente viu ontem, todos se arrependeram. Do povo até o rei. Vestiram o pano de saco, entraram em jejum, mandou os animais jejuar também. Como que Deus não vai perdoar? Se ele deu uma chance e a pessoa aceitou a chance. É sobre isso que a gente tem que ver o nosso coração. Deus quer revelar, através de algumas ações que Deus está fazendo na nossa vida, é para revelar o nosso coração. Como é que a gente age nessa situação? Quem está mandando aí? É Deus ou Mamon? É o dinheiro? É os bens? São as posses? É quando defendemos ideias, mas ignoramos pessoas. Gente, isso é muito sério. É muito sério isso. Eu lembro de uma experiência que eu passei na faculdade. Vou tentar falar sem comprometer muita coisa. Vamos lá. Nós estávamos num trabalho, acadêmico. E praticamente todas as meninas que estavam ali são meninas cristãs, que professam uma fé em Cristo. E havia uma que não era tanto, e essa menina não cumpriu assim uma tarefa que deveria cumprir, e eu, por sua vez, tentei ajudar essa pessoa. E mandamos um artigo, sem determinada citação. Se é um grupo, o grupo chega e fala, olha, isso aqui não precisa colocar isso aqui. Mas uma das pessoas pegou e expôs tanto a pessoa no grupo, que eu entrei e falei, gente, elas fizeram uma reunião, eu perguntei assim, o que é mais importante para vocês? Pessoas ou tirar nota alta? Ah, Thalita, claro que é tirar nota alta. A gente está aqui para poder superar, para poder passar, para poder... Nós estamos aqui atrás da nosso canudo, nossa profissão. Eu olhei aquilo, eu fiquei desfigurada em ouvir aquilo de pessoas assim. Claro que é tirar nota alta. Vocês nos fizeram isso vai nos prejudicar e a gente vai tirar nota, porque o nosso lema é tirar nota alta. Eu fiquei, assim, por uns segundos, sem chão, porque eu venho com essa dinâmica, de sempre ajudar e olhar o coração da pessoa, claro, corrigindo, orientando. E por alguns minutos eu fiquei sem entender aquilo ali, e Deus falou no meu coração. Isso aqui. Quando defendemos mais ideias, mas ignoramos pessoas. Quando priorizamos posições teológicas acima de vidas feridas. Quando priorizamos posições teológicas acima de vidas feridas. A minha posição teológica é essa. O problema é seu se você não está aceitando, se você veio para cá, nós entendemos assim e você que se vire. Tem igreja que faz isso. Quando esquecemos que Deus ama pessoas antes de amar estrutura. Então eu já vi isso no meio secular, como eu contei para vocês, como eu já vi isso dentro de igreja, de organizações. Que essa é a nossa posição teológica. E bate no peito, e aqui a gente não muda, aqui é assim. Nós agimos assim. Do que chamar a pessoa com amor, corrigir, falar com ela, olha, nós entendemos a posição,
mas vamos tentar caminhar aqui juntos. Deixa eu te entender. O que você... Não, aqui assim funciona assim e acabou. Líderes, deuses. A pergunta é: o que hoje desperta mais sua compaixão? O que hoje desperta mais a sua compaixão? Coisas que passam ou vidas que Deus quer restaurar? Coisas que passam ou vidas que Deus quer restaurar? O que mais que desperta aí a sua compaixão? Eu fiquei assim, falei, meu Deus, é real isso aqui. Depois de muito tempo de crente, consegui entender tudo isso depois que passei pela mentoria Vida Plena. Tá vendo, gente? Testemunho aqui da mentoria Vida Plena. É isso. Não tem para onde a gente fugir. O nosso coração é enganoso. A gente vê isso aqui em Jonas, no capítulo 4. Quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus. Então, cuidado, para que a gente não reproduza o mesmo comportamento. Muitas vezes eu já passei por esse lugar, mas Deus foi tratando meu coração. Isso não quer dizer que você não vai se posicionar, né? Tem que aceitar tudo, não vai questionar. Não, você pode questionar, você pode falar. Você pode falar a sua opinião, como que você pensa, o que você acha, mas respeitando a decisão de Deus na vida daquela pessoa, respeitando o que a Bíblia diz em relação àquilo. Não deixando que seu coração seja contaminado pela nossa idolatria de achar que tem que ser desse jeito, daquele jeito. O livro termina com uma pergunta. Jonas termina sem resposta. Porque a resposta precisa ser dada por quem lê. Amém? Deus encerra o livro dizendo, em outras palavras, você vai continuar preso à sua justiça própria? Ou vai se alinhar ao meu coração? Você vai continuar preso à sua justiça? Ou vai se alinhar ao meu coração? Aleluia. Glória a Deus. Gente, isso aqui é uma transformação interior que não é todos que vão para esse lugar. Porque requer que você cuide das suas feridas interiores. Jonas não estava curado emocionalmente. Ele foi cumprir um propósito. Porque ele não tinha para onde ir mais. Já foi no fundo do poço, lá no ventre do peixe. Pediu misericórdia, Deus teve misericórdia dele. E agora ele foi cumprir. Quando ele vê que a cidade foi restaurada, ele fica irado com Deus. Não com Deus, mas com aquela situação. Porque Deus é bom. Por que o Senhor é bom e faz isso? Então é quando a gente está olhando para o outro e não aceita o que Deus está fazendo na vida do outro. Porque aquela pessoa não merece, não merecia, né? Então isso está revelando o quanto que nós somos assim. Aí a pergunta de Deus encerra o livro dizendo em outras palavras, você vai continuar preso à sua injustiça ou vai se alinhar ao meu coração? Jonas nos ensina que obediência sem transformação gera frustração. Obediência sem transformação gera frustração. Missão sem misericórdia gera dureza. Aquelas pessoas duras, aquela liderança dura. Gente, eu já peguei muita gente assim. Dureza. Não tem misericórdia. Deus não trata apenas cidade, Ele trata corações. Então, se você está debaixo de uma liderança assim, ore por ela. Ore por ela. Porque isso revela o coração. É um coração que não tem misericórdia. Está ali por outros motivos. Status, poder, dinheiro, posição social.
Porque se tira e manda para um outro lugar que eu quero que você use esse talento que você tem lá naquela congregação pequenininha, lá em cima do morro, vai lá. Você vai arrumar um monte de desculpa. Entendeu? E quando Deus me colocou numa maior, também tinha mesmo problemas ali para trabalhar. Uma igreja com mais estruturas, com mais condições financeiras, com tudo. Deus falou, ó, teu tempo aqui é pouco. Entendeu? Não me prendeu. Não nos prendeu. Porque o nosso coração está na missão. Você entende isso? Glória a Jesus. Que Deus abençoe sua vida. E a gente pode concluir que Jonas nos ensina que obediência sem transformação gera frustração. 3 coisas que a gente aprende com esse capítulo. Obediência sem transformação gera frustração. Missão sem misericórdia gera dureza. E Deus não trata apenas cidade, Ele trata corações. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito importante esse tempo com os profetas. Ainda temos mais profetas, tá? A nossa jornada vai até domingo que vem. Vai os 40 dias. Eita glória! Estamos chegando. Estamos chegando na nossa missão. Gente, vocês não têm noção. 40 dias consecutivos de live, de jejum, de oração. É muita vitória que acontece, mas tu não tem noção da dificuldade que é no início. Se Deus permitir um dia, né, eu estarei escrevendo um livro pra gente incentivar outras pessoas, porque é muita coisa nessa caminhada. Gente, e amanhã nós vamos começar Miqueias. Eita, Miqueias. Quem foi Miqueias? Miqueias também, nós estamos na série Profetas, né? Esses aqui são os profetas menores que a gente fala, mas é porque o livro é menor. Miqueias vai até o capítulo 7. Depois vem Naum. Então vão ser 7 capítulos de Miqueias, que praticamente a gente vai trabalhar aí. Vamos ver se a gente vai trabalhar um capítulo, né, por dia, e vai terminar Miqueias. Depois eu vou falar como é que a gente vai continuar aí esse trabalho, tá? Para que eu quero terminar o Antigo Testamento. Thalita, quando que você começou? Todos esses livros, de Gênesis até agora, estão no canal do YouTube. Começamos em janeiro do ano passado, nos 40 dias de jejum de janeiro do ano passado. E eu vou embora, vou continuando o estudo, tá? Então lá você consegue ver tudo que tá lá. E eu vou terminar esse ano de 2026 lendo e fazendo esses estudos com o Novo Testamento agora. Então a gente vai ler a Bíblia toda com aplicação, com estudo, dessa forma. Amém? E aí durante a semana, fora desses 40 dias, eu faço um intensivão, né? Porque eu tô de férias, eu tô com um pouco mais de disponibilidade de tempo. Mas eu vou voltar às aulas em março. E aí começa, né? Puxado. Vou começar meu estágio obrigatório agora, já tô entrando na fase de estágio. Então, eu faço live no mínimo aí 2 vezes na semana. Eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos 3 vezes na semana. Vai depender do meu horário, da minha carga horária, tá? Porque eu amo fazer isso aqui. Porque eu aprendo demais. Eu aprendo muito e eu compartilho com vocês. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Vocês podem dar glória a Deus por isso? Do que Deus está fazendo? Aleluia. E compartilha essa live. Quando estiver no canal do YouTube, se inscreve, pede o pessoal para se inscrever, manda a live no grupo, fala, gente, inscreve nesse canal. Então, nós estamos fazendo uma série de estudo da palavra, está sendo palavras aplicadas para o nosso dia de hoje, confrontante e que é libertador. E pede o pessoal para se inscrever, para a gente crescer o canal do YouTube, para que eu possa também fazer live por lá, tá? Eu vou até olhar, mas eu acredito que eu já consigo fazer por lá também. Mas eu tenho que ver como que eu faço, tá? Vamos orar. Vamos orar. Ora comigo aí. Pai, no nome de Jesus,
nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes o nosso coração se parece com o de Jonas. Obedecemos, mas ainda carregamos ira. Cumprimos a missão, mas resistimos o Teu coração. Fazemos a Tua vontade, mas não compreendemos a Tua misericórdia. Hoje Te pedimos, trata o nosso interior. Revela todo orgulho escondido, toda raiva disfarçada de zelo, toda frustração que nasce quando o Senhor age diferente do que esperamos. Faz, Senhor, essa obra no nosso coração. Pai, nós renunciamos. Oh, Deus, esse é um momento que eu declaro também, Senhor. Nós renunciamos a um coração endurecido. Renunciamos à mentalidade de merecimento. Renunciamos ao desejo de justiça sem misericórdia. Ensina-nos a amar o que o Senhor ama. Ensina-nos a ter compaixão pelas pessoas, pelas cidades, pelas histórias que o Senhor deseja alcançar. Se há áreas na nossa vida onde estamos mais preocupados com o nosso conforto do que com o propósito, arranca isso de nós. Se há plantas que nos dão sombra, mas nos afastam da Tua vontade, corta, Senhor, ainda que doa. Olha, gente, que oração forte. Se tem plantas que nos dão sombra, mas afastam a gente da Tua vontade, você pode dizer isso, gente? Você revela o coração. Corta, Senhor, ainda que doa. Nós escolhemos confiar no Teu caráter. Nós escolhemos descansar na Tua soberania. Escolhemos alinhar o nosso coração ao Teu coração. O que tem dado sombra para você aí? Que não está na vontade de Deus. Que saiamos desse tempo não apenas obedientes, mas transformados. Não apenas usados, mas parecidos com Jesus. Jesus, nós Te agradecemos e esperamos, Senhor, em Ti, que nos cure e que a gente vá para esse lugar. Eu sei que é muito difícil, Senhor, falar essas palavras, porque tem muita coisa que está fazendo sombra e que a gente sabe que não é da Tua vontade. Deus, mas eu oro por corações que estão aqui, Senhor, querendo esse alinhamento. E já entenderam isso, que essa sombra está afastando do Senhor. Mas, Pai, eu peço agora em nome de Jesus, dá força para ela, dá força para ele. Romper, porque o que o Senhor tem preparado é maior. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eita, gente. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Para finalizar, inscreva-se no nosso seminário. Não deixe de se inscrever, dia 21 de março. Nós vamos estar lá na Primeira Igreja Batista da Taquara. Isso aí, vai ser tremendo. Nós estamos fazendo um seminário de Restaura-me, Senhor, para tratar nosso coração, aquelas feridas que nós passamos. Justamente isso, que às vezes a gente quer ficar nessa sombra porque a gente não quer se aproximar daquilo que Deus já falou para você fazer. Então Deus vai tratar essas feridas do nosso interior, romper com toda influência espiritual que segura, que se alimenta dessa ferida. E nós vamos deixar na cruz passar o sangue de Jesus. Amém? Um grande abraço, faça a sua inscrição na nossa bio e Deus te abençoe e te espero amanhã. Vamos embora para Miqueias. Amém.